Muito tem se falado no mercado a respeito da função do etilenoglicol no fluido de arrefecimento. Hoje, nós vamos explicar o que ninguém até hoje explicou, para que ele serve e como utilizar. Você está no Auto Acadêmico. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos começar a nossa aula com um esclarecimento muito importante. Etilenoglicol e monoetilenoglicol são absolutamente a mesma substância. Algumas literaturas chamam de etilenoglicol, outras de monoetilenoglicol, mas a substância é uma só. Não é nenhum segredo que o sistema de arrefecimento ele é vital para o bom funcionamento e a longevidade, não só do motor de combustão interna, como de outros sistemas dos veículos modernos. Por exemplo, a transmissão automática e o sistema de baterias dos modernos veículos eletrificados. Vamos enumerar aqui quais são as principais funções do fluido de arrefecimento. Primeiro, a principal função de um sistema de arrefecimento é tirar o calor excedente, tanto do motor como dos seus agregados. Por exemplo, o sistema de transmissão automática. Ou seja, a função do sistema de arrefecimento não é resfriar, mas sim gerenciar a temperatura de funcionamento, que não pode ser nem muito alta, mas também nem muito baixa. Segundo, ter bom contato com as paredes de troca de calor. Terceiro, proteger os componentes metálicos contra corrosão. Quarto, proteger os componentes feitos de polímeros e elastômeros contra inchamentos e ressecamentos. Quinto, evitar ebulição. Sexto, evitar congelamento. Sétimo, evitar cavitação. E oitavo, evitar eletrólise. Os sistemas de arrefecimento que utilizam líquido, atualmente instalados nos veículos, são bastante complexos. Envolvem reservatórios de expansão, tampas de pressão, radiadores, mangueiras, bomba, uma ou duas válvulas termostáticas e o fluido. O sistema trabalha num sistema fechado e a pressão positiva, que varia entre 1 e 1,5 bar. Embora a água pura, aquela que é chamada comercialmente de água desmineralizada, tenha excelentes propriedades térmicas, elas não são suficientes para atender a todas as exigências de um sistema de arrefecimento. Mesmo operando sob pressão positiva, entre 1 bar e 1,5 bar, a água ela não consegue absorver o calor excedente gerado pelo motor sem entrar em ebulição. Pelas leis da termodinâmica, a água, quando pressurizada, tem a sua temperatura de ebulição aumentada. Ou seja, a princípio, deveria operar dentro do sistema, mantendo-se na fase líquida. Só que isso não ocorre. Para manter a água na fase líquida, a pressão teria que ser aumentada muito além do que o razoável para o dimensionamento de peças do veículo. Ou seja, é preciso aditivá-la para que ela possa manter-se líquida enquanto trabalha como fluido de arrefecimento. A solução para isso é usar algumas substâncias. A mais conhecida é o etilenoglicol. Então, a partir de agora, nós chamaremos de fluido de arrefecimento uma mistura de água e aditivos. No Brasil, os aditivos para líquido de arrefecimento são regidos pela norma NBR 13705 de 2016,
que os classifica em 3 categorias. Categoria A, etilenoglicol. Categoria B, propilenoglicol. Categoria C, glicerinas. Não existe nessa norma qualquer referência a uma tabela de cores e as propriedades desses fluidos. Ou seja, a cor do fluido é uma mera ferramenta comercial e nada tem a ver com as suas propriedades. Antes de falar do etilenoglicol propriamente dito, eu gostaria de lembrar que todas essas informações estão lá na nota técnica publicada no nosso website, autoacademico.com.br. Lá você vai encontrar todas as referências bibliográficas, além de informações complementares sobre os assuntos aqui tratados. O etilenoglicol é um produto orgânico da família dos dióis. Quando misturado à água em proporções próximas a 50% em volume, aumenta a sua temperatura de ebulição para próximo de 106, 108 graus Celsius a pressão atmosférica e reduz as temperaturas de congelamento a valores próximos de 33 graus Celsius negativos, também a pressão atmosférica. Então vamos aproveitar para quebrar o primeiro mito existente no mercado. O etilenoglicol não é apenas um anticongelante, ele é também um inibidor de ebulição. Mais detalhes sobre o etilenoglicol você encontra lá na nota técnica publicada no nosso website. Só que o etilenoglicol, ele não tem apenas uma função térmica. Quando em solução aquosa, mantém uma viscosidade que ajuda a lubrificar a bomba d'água. Só que nem tudo no etilenoglicol são vantagens. Como o etilenoglicol tem uma viscosidade um pouco maior do que a da água e a convecção exige movimento turbulento do fluido, é necessário uma maior potência de bombeamento para manter a vazão necessária para as trocas de calor dentro do motor. Além do mais, o etilenoglicol tem uma condutividade térmica menor do que a da água. Consequência, eu preciso de uma maior vazão de fluido para fazer as trocas de calor necessárias no motor. Isso sem falar que as soluções de etilenoglicol são consideradas condutoras de eletricidade, o que torna inviável na utilização de veículos eletrificados. Só que o etilenoglicol, ele inibe a ocorrência de cavitação, um verdadeiro flagelo nos sistemas de arrefecimento líquido. E é ele que reduz a tensão superficial do líquido, melhorando o contato do fluido de arrefecimento com as paredes onde haverá a troca de calor. O etilenoglicol é uma molécula muito polar. No entanto, quando em contato com borracha nitrílica ou com EPDM, não há qualquer incompatibilidade, pois a estrutura desses polímeros repele a entrada do glicol, preservando o material. E aqui nós derrubamos o segundo mito existente no mercado, que o etilenoglicol ataca polímeros e elastômeros. Isso não é verdade. Existem polímeros e elastômeros que são compatíveis com o uso do etilenoglicol. Nesse ponto, a gente precisa deixar bem claro que o etilenoglicol ele é totalmente incompatível com óleos minerais, ou seja, qualquer vazamento de lubrificante para dentro do sistema de arrefecimento destruirá completamente o aditivo. Só que um aditivo comercial não é formado apenas por etilenoglicol. Ele também contém aditivos anticorrosivos, os chamados inibidores de corrosão, que podem ser tanto de base inorgânica, boratos, silicatos, como ácidos orgânicos. Dependendo do inibidor de corrosão, se houver incompatibilidade com o elastômero ou com o polímero, pode haver ataque. Ou seja, um ataque a uma vedação pode não estar sendo causado pelo etilenoglicol, mas sim
pelo inibidor de corrosão que é incompatível com aquele elastômero. Se você quiser mais detalhes a respeito do etilenoglicol, eles estão lá na nota técnica publicada no nosso website. A nossa mensagem é que o etilenoglicol não é nenhum vilão. A sua utilização tem base técnica e científica, provado com mais de 30 referências que foram consultadas. Não se trata, então, de teoria da conspiração para destruir motores aqui no Brasil. Isso não passa de um mal-entendido que, do nosso ponto de vista, já foi longe demais. Bom, nesse ponto já deve estar bem claro para você que os aditivos para fluido de arrefecimento são formados por pelo menos 3 componentes: etilenoglicol ou algum outro solvente, inibidores de corrosão, água e um corante. Vamos falar um pouquinho dos inibidores de corrosão. Qual é a função desses produtos? É formar uma proteção anticorrosiva sobre as peças metálicas, para evitar o quê? A formação de depósitos de corrosão, que vai impedir o quê? A troca de calor. Impedir? Não, impedir é muito. Vamos falar assim, atrapalhar. Quanto mais depósitos eu tenho sobre as superfícies, pior fica a troca de calor por convecção. Além do mais, eles ajudam também na proteção dos elastômeros. Mas e as propriedades da água? Eles não atuam em nada? Sim, eles atuam, mas atuam de forma adicional, complementar. Quem suporta a carga de trabalho pesada com relação às propriedades da água, ou seja, aumento do ponto de ebulição e redução do ponto de congelamento, é, na verdade, o solvente, que pode ser o etilenoglicol, o propilenoglicol ou a glicerina. Os inibidores de corrosão atualmente utilizados se dividem em 3 tecnologias: os inorgânicos, os orgânicos e os híbridos. Vamos começar com os mais tradicionais, os inibidores inorgânicos. Os inibidores inorgânicos, geralmente fosfatos, nitritos, boratos, agem como eletrólitos fortes, aumentando bastante o poder iônico da solução. Eles atuam também no ponto de ebulição da água e no ponto de congelamento. Os inibidores inorgânicos operam de forma muito rápida, depositando camadas protetoras sobre as superfícies metálicas, evitando assim o seu contato com o eletrólito, que vai provocar a corrosão. No entanto, essa proteção ela é consumida muito rapidamente. Ou seja, os inibidores inorgânicos são inibidores de vida muito curta, 2, 3 anos no máximo. Se deixados muito tempo além desse período, podem provocar problemas, como, por exemplo, sedimentação dentro das galerias, ou mesmo ataque químico às vedações. É muito importante a gente nunca negligenciar a troca do fluido de arrefecimento dentro dos intervalos previstos. No entanto, quando se trata de aditivos com inibidores inorgânicos, esse cuidado tem que ser maior. E por quê? Porque esse tipo de material, quando exauridas as suas propriedades, podem gerar depósitos abrasivos que vão atacar as partes móveis do sistema. Um outro cuidado que é preciso tomar com relação aos inibidores inorgânicos é a dosagem. Uma superdosagem pode induzir a ataques a polímeros, juntas, vedações e elastômeros, provocando, sobretudo, inchamentos e ressecamentos. Já os inibidores orgânicos são formados por ácidos orgânicos e atuam de forma seletiva dentro do sistema de arrefecimento. Seletiva de que forma?
eles atuam de forma imediata, formando pequenas camadas protetoras em regiões onde a corrosão já começou, ao contrário dos inorgânicos que atuam em todo o sistema. Os orgânicos vão diretamente aonde o processo de corrosão já iniciou. Esse tipo de protetor ele é conhecido por ser de longa duração, o chamado long life, ou seja, vida útil de 5 anos ou mais. Eles também atuam de forma complementar no ponto de ebulição e no ponto de congelamento do fluido. No entanto, é preciso deixar bem claro, quem faz o trabalho pesado com relação a esses parâmetros é o solvente, no caso, o etileno glicol. Da mesma forma que ocorre com os inibidores inorgânicos, a interação com polímeros e elastômeros depende totalmente da compatibilidade desses materiais com os inibidores orgânicos. Não existe uma regra única. Existem materiais que são compatíveis e materiais que não são compatíveis. No entanto, na grande maioria dos produtos comerciais, os inibidores orgânicos eles são formulados para serem inertes com relação a elastômeros e polímeros, durante toda a sua vida útil dentro do sistema de arrefecimento. Na nota técnica publicado lá no nosso website, você vai encontrar mais detalhes a respeito dos inibidores orgânicos e inorgânicos. Os inibidores híbridos constituem uma evolução desse tipo de produto. Por quê? Porque eles mesclam o melhor dos dois mundos, a rapidez de ação dos inorgânicos com a seletividade e a longa vida dos orgânicos. A ação sobre o ponto de ebulição e de congelamento do fluido também existe, mas assim como ocorreu nos outros, é de forma auxiliar. No entanto, a tecnologia híbrida tem algo a mais, algo que é praticamente exclusiva dela. Ela controla o envelhecimento, a degradação térmica do etileno glicol, evitando que ele se converta num ácido, que é muito prejudicial ao sistema de arrefecimento. Mantém o pH da solução levemente alcalino, o que é muito vantajoso para as trocas de calor. No que diz respeito à interação com elastômeros, eles também são formulados para permanecerem inertes. No entanto, vale aquela máxima: materiais compatíveis devem trabalhar juntos. Ou seja, o inibidor tem que ser compatível com os materiais com que são montados o sistema de arrefecimento do veículo. E se você quer conhecer mais detalhes a respeito dos inibidores híbridos, é só dar uma olhadinha lá na nota técnica. Nanotecnologia. Trata-se do que há de mais moderno em fluido de arrefecimento. Utiliza a tecnologia de nanopartículas em suspensão em um solvente. Como resultado, tem-se um aumento exponencial da condutividade térmica do fluido, algo muito difícil de se conseguir sem essa tecnologia. Os nanofluidos podem utilizar uma grande variedade de nanopartículas. As mais conhecidas são óxidos metálicos, como por exemplo o óxido de titânio, nanotubos de carbono, por exemplo, grafeno, ou mesmo nanopartículas metálicas, como por exemplo, prata e cobre. Só que a formulação de um nanofluido não é apenas solvente e nanopartículas. São necessários outros produtos. Por exemplo, aqueles que mantêm a estabilidade coloidal do produto durante toda a sua vida. E por que isso? Porque as nanopartículas têm tendência a se aglomerar, formando pastas que podem entupir os sistemas de arrefecimento. Mas, professor, a utilização dessa nanotecnologia,
e com certeza é bem mais cara, não oferece outras vantagens além da térmica? Oferecem sim. Essas nanopartículas, elas se depositam nas superfícies metálicas, proporcionando um efeito Mending, como se fosse um polimento, o que ajuda a evitar a cavitação. Além disso, a maior eficiência térmica desses materiais permitem a redução do tamanho dos sistemas de arrefecimento, o que aumenta o rendimento térmico do sistema. Esse vídeo é um resumo da nota técnica que está publicada lá no nosso website. Nota técnica que traz todos os detalhes a respeito do assunto e que foi elaborada após a pesquisa junto a 35 referências, nacionais e internacionais. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou envie um e-mail para autoacademico@gmail.com. E se você quiser ajudar a gente a continuar este trabalho de levar conteúdo como deste vídeo para o mercado, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal Autoacadêmico. Até a próxima!